Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico, psicoterapeuta em psicodrama, um psicodramatista. Escutava esse fim de semana uma música antiga de Gilberto Gil, Eu Preciso Aprender a Só Ser, que é uma versão que ele dá a uma música mais antiga ainda, dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale, chamada Eu Preciso Aprender a Ser Só. Na música de Gil, a letra se inicia com esses versos. Sabe, gente, há tanta coisa para a gente saber. O que falar, o que calar, a quem querer. E eu vou aproveitar isso para tocar nesse tema que é do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês que a atenção maior se dá ao tema do suicídio. Mas os outros 11 meses do ano esse tema está sempre presente. E esse verso de Gil me faz prestar atenção, como é a minha preocupação sempre. Existe a preocupação sobre o paciente que tem o tema de suicídio, que está cogitando de suicídio, que tem uma temática suicida, que tem reflexões suicidas, que tem pensamentos de cunho suicida. Mas isso é uma coisa. Hoje eu queria tratar da outra parte da relação entre esses dois papéis. Aquela pessoa que tem um comportamento suicida ou pensa em suicídio, e as pessoas que recebem isso, o outro lado do vínculo, são os familiares ou amigos. E essa música de Gil vem a calhar. O que falar e o que calar nesse momento? Uma das coisas que o ser humano tem dificuldade de ouvir é notícia ruim. É muito difícil nós recebermos uma notícia que tem uma tonalidade desagradável e nós apenas acolhermos essa notícia sem nos sentirmos mobilizados a dar uma solução, a dar um encaminhamento para aquilo. Ah, eu perdi um emprego. Ah, e por que você não procura isso? Por que você não procura aquilo? Existe sempre um desejo impulsivo de nós resolvermos o problema alheio. O que, de uma certa forma, é uma maneira de resolver a angústia que é gerada em nós pela comunicação do outro de algo que nos é desagradável. E a ideia de suicídio, ou pensamento, ou a verbalização de uma ideação suicida, ela, para aquele que recebe essa notícia, é extremamente pesada. Talvez uma das notícias, uma das comunicações mais pesadas que um ser humano pode receber. Em regra geral, a maioria das pessoas, quando ouve de alguém próximo, um amigo próximo, um familiar, a comunicação de eu estou cansado de viver, eu não aguento mais, algo assim, dessa tonalidade de desistência da vida, como se a vida sendo um fardo, a vida é um fardo, não sei para que eu estou vivo, eu estou pensando seriamente em fazer alguma coisa. Quando alguém recebe essa notícia, alguma pessoa relacionada proximamente, em geral, o que eu tenho escutado em consultório é que as pessoas imediatamente retrucam dando soluções. Tipo, você precisa se distrair, você é maluco, você não pensa na sua família, pensa em sua mãe. Ou é uma sugestão apressada e impulsiva, ou é uma recriminação. Mas a devolução que as pessoas que têm ideação suicida, em geral, quando comunicam a alguém, o que eles recebem de volta é uma dessas duas coisas. Ou é uma reprimenda de cunho moral, você é maluco, você não pensa nos outros, você é egoísta. Ou então é uma solução apressada e impulsiva. Tipo, você precisa se distrair, você precisa fazer alguma coisa por você, você precisa se amar, você precisa ter fé, você precisa se preocupar menos. São sempre soluções que, para mim, que escuto, soam muito mais como uma tentativa de quem escuta livrar-se daquela carga angustiante que é ouvir de um outro, que é extremamente próximo de si. A ideia de que a vida perdeu sentido para ele, que ele está literalmente numa situação de desesperança, de desespero, de nada mais esperar. Então, o que falar e o que calar, usando a expressão de Gil? O que calar? Toda resposta impulsiva. A pessoa que veicula uma informação de uma ideação suicida, de um pensamento de cunho suicida,
Ela não está esperando uma solução prática, ela quer acolhimento. E acolhimento significa nada dizer que seja impossível, algo dessa natureza. Obviamente, recriminação moral, algo que só faz incorporar culpa ao paciente. Dizer a uma pessoa que transmitiu uma ideia de suicida, de que ele é maluco, de que ele não é egoísta, que ele precisa pensar nos outros, isso, além de não resolver, ainda agrega culpa. Você precisa ter fé. Se uma pessoa de cunho é muito religiosa, essa frase, você precisa ter mais fé, você está com falta de fé, além de não resolver o problema da ideação suicida, ainda agrega o sentimento de culpa por não ter a fé que os outros esperam que ele tenha. Então, de um lado, o que calar? Toda recriminação moral. Suicídio não é um ato moral. Não deve ser respondido como uma resposta. O cunho da resposta não deve ter o conteúdo moral. Então, o que calar? Toda recriminação. O que calar também? Qualquer solução rápida. O que eu digo solução rápida é aquela que brota impulsivamente da pessoa. Você precisa se cuidar, você precisa se amar, você precisa fazer algo. Sempre um cunho de ordem para a pessoa de que aquilo resolveria o problema. Então, o que falar? Absorver a ideia já é difícil. Controlar a impulsividade da resposta é difícil. Sair da posição condenatória moral é difícil. E escutar e apenas dizer, eu estou aqui, por exemplo, eu não sei o que fazer com essa informação, talvez a gente possa procurar uma ajuda juntos. Ou seja, acolher não é desprezar, é não rejeitar. Acolher é não rejeitar. E essa talvez seja o que falar, nunca rejeitar um paciente ou uma pessoa qualquer que veicule a ideia de suicídio. Aceitar a ideia não significa concordar com ela, significa não recriminá-la e buscar juntos uma ajuda. A função de quem recebe, que é muito difícil, se para a pessoa que está vivenciando uma situação depressiva, mas de qualquer forma que resulta numa ideação suicida, já está numa situação a mais difícil que o ser humano pode estar. Mas quem recebe a notícia também está numa situação difícil. Então, morder a língua, evitar falar coisas impulsivas, eliminar qualquer forma de condenação, de qualquer mensagem de conteúdo moral, de condenação moral, e declarar-se pronto para a pessoa de, pô, eu estou aqui, estou junto com você, e vamos ver que caminhos nós dois podemos tomar juntos. Até demonstrar a própria ignorância em relação à solução, isso é mais benéfico para a pessoa que está falando sobre suicídio do que receber uma mensagem pronta, como se para os outros tudo fosse fácil. Aliás, me remete àquele poema de Fernando Pessoa, poema em linha reta, que diz: nunca conheci quem houvesse levado porrada na vida. Todos eles príncipes, todos eles nunca tiveram problema na vida. Algo assim. O que esse poema de Fernando Pessoa diz? Que quem dá a solução se coloca numa posição superior, de quem o problema não existe para ele. É tão fácil. Você é que é bobo ou ingênuo ou incapaz de resolver esse problema. Então, saindo dessa posição que Fernando Pessoa diz, nunca conheci ninguém que houvesse levado porrada na vida, e todos eles são príncipes, a pessoa que veicula, que dá a ideia, que transmite de alguma forma a ideia de que o desespero em relação à vida chegou, a reação que seria mais terapêutica, ainda que não seja de um terapeuta, seja de um familiar ou de um amigo, é a reação de acolhimento, é de ouvir. Mais do que ouvir, escutar com atenção, sempre mordendo a língua para não dar uma resposta apressada. E mostrar-se disponível para ajudar a pessoa, até para sugerir a ideia de um profissional. E não simplesmente mandar essa pessoa ao profissional, como se fosse uma questão de tirar uma unha que está inflamada. Não é mandar uma pessoa ao profissional. Mas talvez essa frase, rapaz, isso é difícil, eu não sei o que fazer, eu pessoalmente não sei exatamente o que fazer, mas eu estou aqui para te ajudar. Por que a gente não procura uma pessoa adequada, um psicólogo, um psiquiatra que possa nos ajudar a definir melhor um caminho para você?
Isso é uma atitude muito mais terapêutica do que as duas outras que eu me referi. Então, terminando com a frase de Gil, o que falar e o que calar. O que calar, toda condenação moral e toda resposta impulsiva e condenatória. Ou resposta pronta de soluções já pré-disponíveis no mercado, tipo de autoajuda. Seja forte, tenha ânimo, tenha fé, se ame mais, etc. É respostas disponíveis em autoajuda. E o que falar? Escutar. O escutar é o melhor falar que pode acontecer nesse momento. Escutar com atenção, escutar com disponibilidade, escutar como uma pessoa, se alguém nos escolheu para ser o ouvido, nós precisamos ser esse ouvido com atenção, que é a escuta com atenção, a escuta dedicada, a escuta compartilhada. Ok? Um beijo para vocês.